Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você um pouco a respeito de concavidade e pontos de inflexão. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que vocês gostariam que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, eu vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, num primeiro momento, é estabelecer um critério para que, ao trabalharmos com funções reais de uma variável real, nós possamos determinar onde estão as concavidades desta função, de que tipo elas são e principalmente onde estão os pontos de inflexão. Uma coisa que é necessário observar é que ponto de inflexão é difícil de ser visualizado mesmo do ponto de vista gráfico. Portanto, nós vamos encontrar um critério matemático para determinar pontos de inflexão de uma determinada função quando eles existirem. Então, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Para isso, eu vou pegar uma função f, derivável no intervalo aberto i, e p, um ponto de i. A reta tangente ao gráfico de f no ponto P, f de p, é dada por y menos f de p, é igual a f' de p, que é o coeficiente angular dessa reta tangente, vezes x menos p. Ou, passando f de p para o outro lado, isso fica y igual a f de p mais f' de p, x menos p. Esta equação vem dos estudos de geometria analítica, por exemplo. Na realidade, isso seria algo similar ao y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Então, eu tenho essa primeira equação e, rearranjando, eu caio nesta segunda. Então, deste modo, a reta tangente ao gráfico de f no ponto P, f de p, ele pode ser visto como uma função, cujo gráfico é o gráfico da função t, dada por t de x igual a f de p, mais f' de p, vezes x menos p. Nós vamos dizer que uma função f tem concavidade voltada para cima no intervalo aberto i, se f for maior que t de x para todo x pertencendo a i, evidentemente com x diferente de p. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma função tem concavidade voltada para cima num determinado intervalo. Se eu pegar todas as retas tangentes ao gráfico da função naquele intervalo, em todos os pontos, então eu vou considerar todas as retas, e mesmo assim, o gráfico da função está acima de todas essas retas. Então, para ficar mais claro, eu tenho um desenho com duas retas tangentes. Então, eu peguei duas retas tangentes em dois pontos diferentes e percebo que o gráfico está para cima dessas retas. A mesma coisa acontece aqui. Na realidade, se eu pegar quaisquer pontos, eu vou verificar que o gráfico da função sempre está acima da reta tangente ao gráfico. Então, neste caso, eu estou falando que eu tenho uma concavidade voltada para cima. De maneira similar, eu vou dizer que a função f tem concavidade voltada para baixo se o gráfico da função estiver abaixo de todas as retas tangentes aos pontos que definem esta função. Ou seja, eu pego o gráfico de uma função no intervalo i, pego um ponto deste gráfico, calculo a reta tangente, vario o ponto, calculo a reta tangente novamente. Se toda vez que eu fizer isso, o gráfico da função ficar abaixo da reta tangente, neste caso eu vou dizer então que a função tem concavidade voltada para baixo. Além disso, se eu tenho uma função em um ponto do domínio e eu estou supondo que essa função é contínua neste ponto, nós vamos dizer que P, esse pontinho que eu estou pegando, é um ponto de inflexão se existirem números reais A e B, com P pertencendo ao intervalo AB,
tal que a f tenha concavidades de nomes contrários em AP e PB. Em outras palavras, eu vou dizer que eu tenho um ponto de inflexão quando a concavidade da função muda exatamente neste ponto. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Perceba, eu tenho uma função com concavidade voltada para cima. Neste ponto, ela passa a ter concavidade voltada para baixo. Então este é o ponto de inflexão. Aqui, eu tenho uma função com concavidade voltada para baixo. No pontinho P, ela muda a concavidade e passa a ser concavidade voltada para cima. Então este é um ponto de inflexão. Veja, do ponto de vista geométrico, dá para entender o que é um ponto de inflexão. E dá para entender o que são concavidades. Agora nós vamos estabelecer um critério para identificar isso de maneira matemática, sem precisar olhar para o gráfico da função no primeiro momento. Então, o critério que nós iremos utilizar está disposto nesse teorema. Seja f uma função que admite a derivada até segunda ordem no intervalo aberto i. Se a derivada segunda de f for positiva em i, então f tem concavidade voltada para cima. Se a derivada segunda for negativa, então f tem concavidade voltada para baixo. Então a demonstração é feita da seguinte forma. No primeiro momento, eu vou pegar P, um ponto qualquer do intervalo i. E eu vou tomar a reta tangente em P, f de P. Ou seja, eu vou pegar a função tx, que é dada por f de P, mais f' de P, que multiplica x menos P. Agora eu vou considerar uma função auxiliar. Então eu vou considerar a função g de x, que é dada por f de x menos t de x. E nós chamamos de função auxiliar porque ela vai nos auxiliar a fazer alguma observação. E isso considerando x diferente de p. Nós temos o seguinte. Perceba, a derivada de g, ela vai ser f' de x menos t' de x. Perceba que t de x é uma função linear, é uma função de primeiro grau na realidade, e, portanto, ela tem uma derivada. A derivada da função t, perceba, isso aqui é uma constante, então dá zero. Aqui eu tenho uma constante, a derivada de x menos p é 1. Então fica f' de p vezes 1. Então é f' de p. A t de p, perceba que neste caso dá f de p. Porque veja, na hora que eu substituo, vai ficar f de p mais f' de p vezes p menos p. P menos p é 0, vezes f' dá 0, portanto sobra só a f de p. E se eu quiser estender a função g de x para o ponto P, basta definir a g de p como sendo 0. Porque perceba, neste caso, eu estou pegando o ponto no qual a reta tangente tangencia o gráfico da função. Então f de p e t de p precisam ser iguais. Daí, o que eu posso dizer é que a g' de x vai ser igual a f' de x menos a derivada da t, que é f' de p. Isso para x pertencendo a i. Agora eu vou considerar as hipóteses A e B. Então, na hipótese A, eu estou assumindo que a derivada segunda é positiva. Então, como f duas linhas de x é maior que 0 no intervalo i, o que eu tenho é que f' é estritamente crescente em i, porque a derivada de f' é f duas linhas. Como f duas linhas é positiva, então f' é estritamente crescente no intervalo i. Então, o que eu estou observando é o seguinte. Se o x for maior do que p, então a f' de x
é maior que a f' de P. E, consequentemente, isso significa que a g' de x é maior que zero. Agora, se x for menor do que P, então, neste caso, eu tenho que a f' de x é menor que a f' de P. E isso, então, implica em dizer que a g' de x é menor do que zero. Daí, o que eu estou observando é que g é estritamente crescente neste conjunto em todos os x pertencentes a I, tais que x é maior que P. E estritamente decrescente nesse conjunto x pertencendo a I, tal que x é menor do que P. Agora perceba o seguinte, o P eu peguei um ponto qualquer, então eu posso fazer este P percorrer o intervalo todo. Logo, com isso, como a g de P sempre vai ser zero, e P é um ponto qualquer do intervalo, eu tenho que a g de x sempre vai ser maior do que zero. O que equivale a dizer, então, que a f de x menos t de x é maior do que zero, o que, por sua vez, é equivalente a dizer que f de x é maior que t de x. Ou seja, a concavidade da função é voltada para cima. Agora, considerando o item B, eu vou considerar agora que a f duas linhas de x é menor do que zero. E aí, observando, se a f duas linhas de x é menor do que zero, então a f' é estritamente decrescente no intervalo I. Daí, o que eu posso observar é que se x for maior do que P, isso implica, então, que a f' de x é menor que a f' de P. E, portanto, isso implica que a g' de x é menor do que zero. Por outro lado, se x for menor do que P, isso implica, então, em dizer que a f' de x é maior que a f' de P. E, portanto, a g' de x, neste caso, é maior do que zero. Ou seja, nessas condições, g é estritamente decrescente neste conjunto em x pertencendo a I, tal que x é maior do que P. E estritamente crescente neste conjunto no x pertencendo a I, tais que o x é menor do que P. Novamente, perceba que como P pode percorrer o intervalo inteiro I e a g de P é zero, o que eu estou concluindo, então, é que a g de x, neste caso, sempre ficará negativa. O que equivale a dizer que f de x menos t de x é menor do que zero, o que equivale a dizer, então, que a função, ou melhor, o seu gráfico, está abaixo
de todas as retas tangentes. Isso é equivalente a dizer, então, que a função tem concavidade voltada para baixo. E isso encerra a nossa demonstração. Para praticar essas ideias, eu vou fazer alguns exemplos, então. Então, no exemplo 1, eu tenho a função e elevado a menos x² sobre 2. Eu vou estudar f com relação à concavidade e determinar pontos de inflexão. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é a derivada primeira. E aqui eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, fica e elevado a menos x² sobre 2 vezes a derivada de menos x² sobre 2. A derivada de menos x² é menos 2x. Então, isso vai dar menos 2x sobre 2 vezes e elevado a menos x² sobre 2. E, portanto, cancelando esse 2, isso é menos x vezes e elevado a menos x² sobre 2. Calculei a derivada primeira. Agora, nós vamos precisar calcular a derivada segunda. Para calcular a derivada segunda, eu vou precisar utilizar a regra do produto. Então, eu vou colocar um menos evidência e vou calcular a derivada apenas de x vezes e elevado a menos x² sobre 2. Então, isso fica a derivada de x, que é 1, vezes e elevado a menos x² sobre 2, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada de e elevado a menos x² sobre 2, que nós já calculamos, que é a derivada primeira da função. Então, vai ficar menos x vezes e elevado a menos x² sobre 2. E, portanto, isso vai dar o seguinte. Menos... Agora eu vou colocar o e elevado a menos x² sobre 2 em evidência. Então, vai ficar e elevado a menos x² sobre 2, que vai multiplicar 1 menos x². Considerando esse menos que está aqui e distribuindo em relação a esta parcela, eu concluo que isso na realidade vai ficar e elevado a menos x² sobre 2, que multiplica x² menos 1. E, portanto, para eu poder falar em concavidade e pontos de inflexão, eu tenho que estudar o sinal dessa função. Perceba que como e elevado a menos x² sobre 2 é sempre positivo, na realidade, o sinal que eu vou ter que estudar é da função x² menos 1. Porque se ela for positiva, então o produto inteiro vai ser positivo. Se ela for negativa, então o produto inteiro será negativo. Agora, quando eu considero a equação x² menos 1 igual a 0, isso me leva a x² igual a 1 e, portanto, eu tenho duas soluções. X é 1 ou x é igual a menos 1. Vou fazer uma reta agora, considerando a derivada segunda. E só para que não nos esqueçamos, ela é dada por e elevado a menos x² sobre 2 vezes x² menos 1. Vou marcar, então, as duas raízes que eu encontrei. Menos 1 e 1. Como o termo que acompanha x² é positivo, então eu sei que esta função é positiva fora das raízes e negativa entre as raízes. Agora veja, a derivada segunda é positiva, então a concavidade é voltada para cima. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo. Portanto, esta função tem concavidade voltada para cima no intervalo menos infinito a menos 1 e no intervalo 1 a mais infinito. E ela vai ter concavidade voltada para baixo no intervalo que vai de menos 1 a 1. Além disso, quem são os pontos de inflexão? São os pontos nos quais o sinal da derivada segunda muda. Então, neste caso, isso acontece em x igual a menos 1 e x igual a 1. E aqui você está vendo o gráfico dessa função para identificar a mudança de concavidade em menos 1 e em 1. No exemplo 2, eu tenho f, uma função derivável até a terceira ordem, em um intervalo i, e p, um ponto deste intervalo. Eu vou supor que a derivada segunda neste ponto dá 0 e que a derivada terceira dá diferente de 0. Mas ainda vou supor que a derivada terceira é uma função contínua.
Então eu vou provar que nessas condições o P é um ponto de inflexão. Então, para demonstrar isso, como a derivada terceira em P é diferente de zero, eu vou primeiro supor sem perda de generalidade que a derivada terceira em P seja positiva. Já que é diferente de zero, eu vou supor isso. Agora, como a f, 3 linhas, é contínua em P, e ela é positiva, pelo teorema da conservação do sinal, eu posso dizer que existe um R positivo, tal que f3' de x é positiva em P menos R, P mais R. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou supondo que a f3' é positiva. Como a f3' é contínua no ponto P, o teorema da conservação do sinal diz que se a f3' de P é maior do que zero, então numa vizinhança de P, esse sinal tem que se manter. Ou seja, numa vizinhança de P, a f3' também continua positiva. Uma forma de escrever uma vizinhança é escrever um intervalo aberto. Daí eu estou construindo este intervalo aberto. Agora, se a f3' é positiva neste intervalo, então a f2' é estritamente crescente neste intervalo. Porque veja, a derivada da f2' é f3'. f3' positiva, então a f2' tem que ser estritamente crescente neste intervalo. Então, para registrarmos isso, então esta função é estritamente crescente em P menos R, P mais R. Agora, o que eu quero observar é o seguinte, se o x pertence ao intervalo P menos R, P, então, como a f2' é estritamente crescente, eu estou dizendo que a f2' de x tem que ser menor que a f2' de P. Ou seja, eu estou dizendo que a f2' de x é menor do que zero, porque a f2' de P é zero. Agora, se o x pertence ao intervalo P até P mais R, então a f2' de x tem que ser maior que a f2' de P, porque nesse caso o x é maior do que P, e portanto a f2' de x é maior do que zero. Então perceba, para valores menores do que P, a derivada segunda é negativa, para valores maiores do que P, a derivada segunda é positiva. Ou seja, há uma mudança no sinal da derivada segunda em P. Logo, P é ponto de inflexão, porque o ponto de inflexão é o ponto no qual a derivada segunda muda de sinal. E isso encerra, então, a nossa demonstração. No exemplo 3, eu vou demonstrar o seguinte. Imagine que eu tenho uma função derivável até a segunda ordem num determinado intervalo, e eu tenho um ponto deste intervalo. Eu vou supor que a f2' é contínua neste ponto. Eu vou provar que f2' de P igual a zero é uma condição necessária, mas não suficiente para P ser ponto de inflexão de f.
Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu já sei que o ponto P é um ponto de inflexão, então a derivada segunda nele, se a derivada segunda for contínua, tem que dar zero. Agora, se a derivada segunda num ponto der zero, não significa que este ponto é um ponto de inflexão. Então eu vou repetir novamente. Se P for um ponto de inflexão, então a derivada segunda nele dá zero. É isso que eu vou mostrar. Se a derivada segunda nele for igual a zero, isso não significa que eu estou trabalhando com ponto de inflexão. Portanto, quando nós estivermos procurando pontos de inflexão, o que esse resultado nos diz é: o primeiro passo é, eu pego a derivada segunda e igualo a zero. Então eu vou achar candidatos para pontos de inflexão. Aí, dentre desses candidatos, eu vou ter que estabelecer algum critério para definir quem é este ponto de inflexão. E aí eu preciso analisar o sinal da derivada segunda. A demonstração desse resultado é bem simples. Se a f duas linhas de P não for zero, então, pelo teorema da conservação de sinal, já que a f duas linhas é contínua em P, eu posso dizer que existe um R maior que zero, tal que f duas linhas de x e f duas linhas de P tenham o mesmo sinal em P menos R, P mais R. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou supondo que a f duas linhas de P seja diferente de zero. A f duas linhas é uma função contínua em P. Então o teorema da conservação do sinal diz que, numa vizinhança de P, a f duas linhas de qualquer pontinho desta vizinhança e a f duas linhas de P precisa ter o mesmo sinal. Isso significa que, nesse intervalo que eu estou indicando como P menos R e P mais R, não há mudança de sinal da segunda derivada. Se não há mudança de sinal, o P não pode ser então um ponto de inflexão. Logo, este P não é ponto de inflexão, e aí eu tenho um absurdo, porque eu estou partindo do pressuposto que ele é. E isso então encerra a nossa demonstração. Agora, só para fixarmos o fato de que se a derivada segunda de um ponto der zero não significa que este ponto é um ponto de inflexão, eu vou considerar essa função, que na realidade é a função dada por x à quarta. Perceba o seguinte: a derivada primeira de x é 4x ao cubo e a derivada segunda dessa função é 12x quadrado. Agora observe o seguinte: se eu substituo zero aqui, f duas linhas de zero, isso evidentemente dá zero. Mas olha o gráfico, perceba que zero não é ponto de inflexão. Então, novamente, se a derivada segunda num ponto dá zero, não significa que este ponto é ponto de inflexão. Agora, se eu já sei de saída que ele é um ponto de inflexão, se eu já tenho a certeza disso, então eu posso afirmar que a derivada segunda nele vai dar zero. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!